Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a nutricionista doutora Marcela Ávila. Ela também é especialista em obesidade, cirurgia bariátrica e técnicas de emagrecimento. Marcela, prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu de estar aqui hoje com você, tirando as dúvidas, né, dos telespectadores. Isso mesmo. Conversando um pouquinho sobre nutrição e qualidade de vida. Um prazer é todo meu estar aqui hoje. O prazer é nosso, Marcela. Marcela, bom, falando em emagrecimento, nutricionista, sim, qual o segredo para o emagrecimento? O emagrecimento é um assunto muito polêmico, né? Então todos buscam uma forma milagrosa de emagrecer. Começa hoje e já amanhã já quer estar magrinho, sim, né? Sim, sim. E a gente tem que pensar que o nosso organismo ele é complexo, ele precisa de várias estratégias importantes, tanto para ganhar peso como para perder. Se a gente não conseguiu ganhar de um dia para o outro, também não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir resgatar tudo que a gente ganhou aí durante anos, né? Exatamente. A gente tem que pensar muito, é muito importante ressaltar que emagrecimento não é apenas uma contagem de calorias. Hoje em dia, muita gente fica buscando aí, um alimento, quantas calorias tem, vamos ver quantas calorias tem aquele alimento, quantas calorias eu ingeri por dia. O segredo do emagrecimento é saber a qualidade dos alimentos que estamos ingerindo e não somente a quantidade de calorias. Claro que contar calorias também é importante, a gente precisa ter todos os aspectos, mas para mim, o segredo de conseguir emagrecer e manter um peso saudável é a qualidade dos alimentos consumidos. Exatamente, mesmo. Não é só perder peso, tem que perder Isso. peso com qualidade, né? Saudável. Sim, e com certeza a gente pensar também em não perder peso total e a gente perder percentual de gordura corporal. Isso é muito interessante. Às vezes a gente faz umas dietas, o pessoal faz muita dieta milagrosa e perde líquido. O que tem mais por aí é dieta milagrosa. Isso. Se diz milagrosa, com né? Com certeza. A pessoa perde líquido, perde musculatura e gordura mesmo não perde. Então a gente tem que pensar que emagrecer significa saúde. Para ter saúde emagrecendo, a gente precisa pensar em qual alimento a gente está consumindo, em qual horário esse alimento vai ser consumido, qual é a qualidade nutricional, o que esse alimento vai fazer dentro do nosso corpo, né? Exatamente. E não simplesmente só contar quantas calorias tem esse alimento. O mesmo alimento, por exemplo, a caloria às vezes de um refrigerante é a mesma caloria de um abacate. Certo. Só que em calorias eles são diferentes, mas em teor nutricional eles são completamente diferentes, né? Completamente então, diferente. Eu quero mesmo, falar assim pra gente, que quem quer emagrecer, pensar na qualidade nutricional de cada alimento e não buscar nada milagroso, saber que precisa ser passo a passo. Esquecer essas dietas, né, que se diz da moda, Com né? certeza, buscar aí qualidade alimentar, qualidade mesmo nutricional para conseguir perder gordura corporal. Com certeza vai conseguir. Doutora, como lidar com a compulsão alimentar? A compulsão alimentar é o problema que aflige toda a população hoje em dia e é o que leva à obesidade. A obesidade, né? Peso. Lógico. Então, se a gente não trata a compulsão alimentar, que é a nível aí cerebral mesmo, né? A gente não consegue um emagrecimento definitivo. A gente começa aqueles emagrecimentos de um tempo, volta a ganhar peso. E o reganho de peso eu acho muito mais complicado para se tratar do que uma pessoa que mantém o peso. Que mantém o peso, né? Então, vamos manter controlado, controlado. Né? É importante você pensar, eu estou disposto a emagrecer, então que isso seja definitivo Exatamente, na minha vida. É a primeira pergunta mesmo que a pessoa tem que tomar decisão. Decisão né? é importante. Se a pessoa está decidida a emagrecer, vamos primeiro tratar a compulsão alimentar. A nível do sistema nervoso central, a compulsão alimentar, ela age no nosso emocional, então quer dizer, a alimentação, ela tem tudo a ver com o emocional, né? Toda a nossa vida, desde pequena, a gente está acostumado em todos os eventos felizes, todos os encontros familiares, ter muito alimentação. Certo. E essa abundância de alimentos calóricos, com grande valor energético, traz muitas calorias extras e faz com que a gente ganhe peso. Então, é um pouco cultural também a alimentação errada, né? Ganhar peso vai rapidinho, peso, né, doutora? Isso, rapidinho. Então, a gente tem que pensar, primeiro, em trabalhar o nosso lado emocional e, segundo, qual tipo de alimento que a gente está ingerindo. Certo. Porque, principalmente, as fontes simples de açúcar, que são os alimentos que transformam mais rapidamente em glicose, né? Certo. Eles induzem o nosso sistema nervoso central, o nosso hipotálamo, a sentir cada vez mais fome, cada vez mais vontade de comer. Então, às vezes, você acorda de manhã, né, fala assim, hoje eu vou fazer dieta.
Então eu vou acordar de manhã e vou comer só um pãozinho. Aí eu como um pãozinho, aquele pãozinho vai transformar em açúcar puro, vai induzir a minha compulsão alimentar a ficar cada vez maior. Então cada hora eu vou ficar com vontade de comer de novo e comer de novo. Então assim, preocupem-se as fontes alimentares, que é principalmente o açúcar. Por isso que é importante ter sempre uma noção, né, uma orientação de um profissional, de uma nutricionista, claro, né, para poder fazer o tratamento correto, a alimentação correta. Porque senão a pessoa fala, mas eu comi só um pedacinho de pão, não como mais nada, por que eu estou engordando? O que eu escuto muito no meu consultório é o seguinte: eu como só o pãozinho, mas eu tiro o miolo. Isso. Então a gente tem que... Isso é muito comum, né, doutor? Escutar, não é? Nossa, Eu já como pão sem escutamos miolo. muito. Por que eu tô engordando? Eu como pão sem miolo. Então, gente, o miolo do pão é o pão, né? É o pão. Não tem outra coisa. E a casca é o miolo É desidratado. a mesma coisa. É a mesma coisa. Então a gente tem que pensar que toda a farinha de trigo branca, né, que são a farinha de trigo refinada, ela transforma em açúcar simples e ela induz a nossa compulsão alimentar imediata. Não tô falando para vocês não comerem de jeito nenhum, Não, mas tem que pensar, tem se um você limite, tá compulsivo, toda hora pensando em comida, ai, quero comer, toda hora, o único pensamento do dia é comer, preste atenção no que você está ingerindo, principalmente se forem fontes de açúcar. A tua compulsão alimentar a nível do sistema nervoso central vai cada vez ficar pior. o que você diz da pessoa comer a cada 3 horas? É bom? É ruim? O que você Vamos lá. diz? Hoje em dia a gente tem muitos novos estudos frente ao emagrecimento, né? Então, assim, a gente já tem comprovado que tudo é individualizado. Não existe uma regra. Então, não existe essa regra que tem que se comer de 3 em 3 horas. Existe sim um metabolismo individualizado que tem que ver as necessidades de cada um. Por exemplo, tem pessoas que têm mais fome de manhã, tem outros que têm mais fome pela tarde, né? E tem outros que têm mais fome à noite. A gente vai trabalhar todo esse conjunto. Não há uma necessidade de toda hora, de 3 em 3 horas, ficar dando alimento para o seu corpo. Mas a gente tem que pensar em qual alimento, em qual horário você vai dar. Exatamente. Entendeu? Então, principalmente para não gerar esses picos de glicose no sangue, Que né? nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos falar disso também. Então, gente, não tem essa regra não, viu? De comer de 3 em 3 horas. Tá esclarecido, né, Marcela? Isso, existe uma individualidade. Não precisa também ficar de jejum o dia inteiro. Mas certo. A gente tem que saber a nossa necessidade. O nosso corpo, ele demanda um alimento, né? Então a gente tem que pensar, eu tô com fome por compulsão, eu tô com fome porque eu estou ansiosa, ou estou realmente com fome? Eis a questão. E essa é a questão. E principalmente, hidratação. Se você não se hidratar, você vai ficar pensando que está com fome o tempo todo. Então, a quantidade de água que você tome o dia inteiro... muito importante. É né, muito Marcela? importante, até para não sentir fome. Se você não tomar água, você fica sentindo fome o dia todo. Pensando Doutora, com fome. nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a nutricionista a doutora Marcela. Marcela, o índice glicêmico dos alimentos tem relação com a saúde e com o emagrecimento? O índice glicêmico tem toda a relação com a saúde e o emagrecimento. Primeiramente, o que é índice glicêmico? Exatamente, que todo mundo hoje fala, vai à academia, todo mundo índice glicêmico, mas... o que é? O mais importante é a gente saber o que é o índice glicêmico. O índice glicêmico de cada alimento é a capacidade que o alimento tem de elevar a nossa glicose a nível no nosso sangue, certo? Certo. Então vamos lá. A gente precisa saber o índice glicêmico dos alimentos para não ficar consumindo muita fonte de glicose. E aí gerar os picos de glicose no nosso organismo e aí então gerar compulsão alimentar, o diabetes, né? Por exemplo, as frutas, tem frutas de baixo e alto índice glicêmico. Os carboidratos simples têm alto índice glicêmico, são os farináceos, o macarrão, né? As frutas que têm mais alto índice glicêmico aí é a manga, a melancia, a uva, são frutas de alto índice glicêmico. Então a gente precisa... Então vamos escutando, né? Todos que estão aí nos assistindo, né? Prestar atenção. Algumas orientações. O índice glicêmico é muito importante para o emagrecimento. Se você consumir durante todo o seu dia alimentos com alto índice glicêmico, então com grande capacidade de aumentar a nossa glicose sanguínea, você não consegue emagrecer. Exatamente. Então a gente precisa sempre evitar esses alimentos ou introduzi-los junto com uma proteína
ou com fibra. Porque Tá quando a certo. gente come associado a proteína e fibra, aí não tem problema consumir esses alimentos. Doutora, os alimentos, dá uma dica para os nossos telespectadores, quais os principais alimentos funcionais que ajudam no emagrecimento? Isso é bem legal também a gente falar dos alimentos termogênicos. Os alimentos termogênicos são aqueles que aumentam a nossa circulação sanguínea e aumentam o nosso metabolismo também. Vou falar Certo. de alguns que são alimentos muito simples, né? Então, a canela é um termogênico muito legal para ser usado. O gengibre, o chá verde também é outro termogênico que a gente pode incluir na nossa alimentação. A pimenta é um alimento que a gente pode incluir na nossa alimentação. Só que a gente tem que pensar que eles são alimentos termogênicos, são muito bons, só que não é para todo mundo. Então, às vezes a gente dá essa informação, todo mundo pode usar. Então, às vezes uma pessoa que é hipertenso, depende da idade, do objetivo do paciente, pode usar ou não os alimentos termogênicos. Mas o ideal é sempre com orientação mesmo, né, de um Isso, com profissional. orientação individualizada. Da nutricionista. A nutrição funcional, ela vem para trazer o que o que acontece com o alimento dentro do nosso organismo. Então, outros alimentos funcionais são os ovos, o óleo de coco, as castanhas, são todos alimentos Olha as ótimos. dicas aí da doutora Marcela, né? São ótimos alimentos para quem quer emagrecer. Doutora, o adoçante, ele é importante para o emagrecimento? O que você diz do adoçante, em geral? Outro mito também que eu quero deixar bem claro aqui é a questão do adoçante. Exatamente. Muitas pessoas querem emagrecer, eu vou usar adoçante à vontade. A gente tem que pensar que as nossas papilas gustativas, elas têm que adaptar um doce menos doce. Exatamente. A gente está acostumado desde pequena aí de ficar consumindo muito açúcar. Se a gente for reduzindo aos poucos o açúcar da nossa alimentação, a gente vai acostumar com o doce natural das frutas, o doce natural dos alimentos, certo? Então vamos evitar o adoçante ao máximo, que são substâncias químicas artificiais que podem prejudicar a nossa saúde. E a gente pode evitar também o açúcar refinado, que não é legal, porque ele passa por um processo de refinamento. Muito mais química, muita provavelmente, química, né? Então não é legal. Eu oriento vocês a usarem ou o açúcar mascavo ou o açúcar demerara, que ele é um açúcar integral, né? Que ele tem os minerais. Em pequena quantidade, Em né, pequena doutora? quantidade. E para quem quer emagrecer, usar o adoçante de estévia, que é de fonte natural, que é de uma planta, né? Que é o Steviosideo, certo? Certíssimo, você disse. Agora, comenta com os nossos telespectadores. O uso do alimento que a gente vê muito em prateleira de supermercado, diet e light, ajudam realmente a emagrecer? Essa é uma questão que também é muito importante a gente conversar, sabe, doutora Luciana? Porque está muito em moda isso. Eu quero um refrigerante diet, light. Sim, essa questão é toda voltada para o marketing nutricional. Hoje em dia, falou-se que um produto emagrece ou que é diet, as pessoas pagam o preço que for, compram em grande quantidade. Vamos prestar bastante atenção, queria muito falar com o público para não cair nessas armadilhas do mercado. O que é um produto diet? Quando o produto é diet, ele é isento de açúcar. Mas para o alimento ficar com um sabor bom, né, palatável, Sim. eles acrescentam gordura trans, por exemplo, no alimento. Então o alimento é muito mais prejudicial à saúde, diet, do que o normal. Então é preferível comer um alimento normal, Preferível. com açúcar, do né? que o diet. E o light, ele quer dizer, né, 25% a menos de algum nutriente apenas. Então não tem nada a ver para emagrecer usar produtos diet e light. Claro que a pessoa tiver uma doença, um diabetes, não pode ter açúcar, então é o diet. Mas mesmo assim, usem os produtos naturais, diminuam a quantidade Em desses pequena produtos quantidade artificiais. também, Em né? pequena quantidade, sempre. Doutora, o que você diz a respeito das famosas barrinhas de cereais que hoje em dia está em moda, né? Está em alta, e também dos shakes? Vamos lá. Vamos prestar atenção no que a gente está consumindo. Ler os rótulos dos alimentos são muito importantes, né? Geralmente, Exatamente. só por te falar que é uma barrinha de cereal, a gente está consumindo. O que é uma barrinha de cereal? Às vezes ali tem muito mais carboidrato do que uma fruta. Às vezes ali tem muito mais conservante, produto químico, do que qualquer outro alimento natural. Então, assim, eu não oriento as pessoas a consumir barrinha de cereal. Eu oriento a ler o rótulo. Hoje em dia existem algumas que são barrinhas de fruta que podem ser usadas esporadicamente, mas gente, prestem atenção, existem castanhas, a gente pode fazer um mix de castanhas, de frutas desidratadas, naturais, E né? que é muito gostoso, Muito né? gostoso, e parar de consumir tanto produto industrializado, porque é cheio de conservantes aí englobados, que são Muita química, né, doutora? muita química para o nosso corpo. É preferir o que é mais natural possível. Sobre os shakes, a gente tem que pensar, eu vou viver de shake?
Não, né? Lógico então que não. a gente tem que pensar o seguinte, o que não vai ser verdadeiro na minha vida, não adianta eu fazer por um período. Não existe shake que substitua uma refeição completa, certo? Certíssimo. Uma proteína, um legume, uma verdura, não existe shake para isso. Isso é mera ilusão também. Não emagrece de jeito nenhum. É isso aí. Doutora, no próximo bloco a Juliana estará conosco aqui com as perguntas de nossos telespectadores. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a nutricionista doutora Marcela Ávila e também neste bloco a presença da Juliana com as perguntas dos nossos telespectadores. Tudo bem com você, Juliana? Tudo bem, doutor Luciano, e com você? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom, doutor. Estou aqui novamente com as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, para que a doutora Marcela possa estar respondendo para todos nós, né, doutor? Exatamente. Que hoje nutrição é um assunto muito importante, que a gente tem que tomar conta da nossa saúde. Exatamente. Né, os alimentos que ingerimos hoje em dia, né, doutora? Quem quer ter uma vida saudável, né? Então, até mesmo por conta da correria, né, do dia a dia. Isso. As pessoas estão optando por alimentos mais fáceis, né, de fazer, né, doutor? Exatamente. Por conta, às vezes, do trabalho, casa, ainda mais, eu digo a questão, a parte da mulher, né, Marcela? Isso mesmo. Né, Isso aí. que tem várias atividades durante o dia aí, Mas né? se organizando, tudo tem jeito. A Com gente certeza. consegue ser Dá saudável certo. se tiver organização, né? É isso daí. E eu gostaria de convidar você que está nos assistindo que envie suas dúvidas para o e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br através do WhatsApp do telefone 35 991422421, que é do Dr. Luciano, que ele vai estar também tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Com certeza, né, doutor? Juliana? Com prazer. Deixando claro que todos vocês que enviarem suas dúvidas, sugestões de perguntas, será mantido em sigilo por questões éticas. E não deixem de curtir a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e também o site do programa, www.programasaudeendia.com.br. Exatamente, né, Juliana? Isso mesmo. Doutora, vamos falar um pouquinho a respeito das famosas dietas da moda. Inclusive, eu gostaria que, se possível, falasse também a respeito do jejum intermitente. O que você diz? Sim. Eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo que nós somos seres individualizados e que precisamos cada um de uma avaliação nutricional. A gente precisa avaliar a idade, o peso, os fatores de atividade de cada um, né? Exatamente. Qual que é o objetivo, se é emagrecer, quanto que eu preciso emagrecer, para esse tratamento ser real. Não adianta a gente ir lá na internet pegar uma dieta e seguir. Você pode até emagrecer, mas você vai voltar a engordar e você vai perder sua saúde, que é o mais importante a gente saber, né? É o que ninguém quer, né? Então não adianta a gente apavorar aí com métodos milagrosos. Não existe, Não né? não existe método nenhum milagroso e a gente não pode colocar a nossa saúde tão em risco assim como está colocando hoje em dia, né? Então vamos tomar cuidado com as dietas da moda, dieta da sopa, dieta da lua. Isso não existe, né, gente? A gente tem que buscar quais alimentos eu estou ingerindo, o que eu estou fazendo para minha saúde. O jejum intermitente é um assunto, o jejum intermitente é um assunto bem polêmico, né? Que hoje em dia a gente sabe que pode ser utilizado com orientação do nutricionista. Sempre com orientação, né, doutora? Sempre com orientação. Ele pode ser bem-vindo, sim, em algum tratamento de emagrecimento, só que tem que ser uma avaliação muito minuciosa, muito detalhada, certo? Pra gente ver se a gente pode realmente usar o jejum ou não. Quem pode ou não. Quem pode? Qual é a idade que se pode usar? Quantas horas esse jejum tem que ser feito? Gente, não adianta nada fazer o jejum, ficar aí 12, 16, 24 horas e depois não saber qual alimento consumir nas outras horas do dia. Vai fazer tudo errado, Vai né? fazer tudo errado. Marcelo? Então, qual é o seu desjejum? Qual alimento que você deixa o jejum é o mais importante. O que faz você emagrecer não é só o jejum, mas o que você come nas outras horas do dia. Então, não percam tempo aí fazendo Fica em jejum jejum e depois sem come um pedaço de orientação. doce, né? Então, não adianta nada. Tenham sempre um profissional qualificado para orientação individualizada. Isso sim é um emagrecimento definitivo. Doutora,
Eu gostaria que você comentasse, como você é especialista, né, na parte de nutrição dos pacientes com cirurgia bariátrica, Também, né? é. Inclusive eu conheço a clínica de vocês, né? Vocês, estou falando você e teu marido que é endocrinologista, né? Então é um trabalho conjunto. Parabéns pela seriedade do trabalho de vocês. Muito obrigada. Então a gente tenta trabalhar da melhor forma possível, avaliando o paciente por conjunto, né? Em conjunto mesmo, porque não é só a dieta, mas a parte hormonal, toda a parte médica é importante, a gente faz esse conjunto, né, com o paciente. A cirurgia bariátrica, ela existe e ela é o último tratamento que deve ser pensado para o emagrecimento. Porque a gente pensa que uma técnica cirúrgica, ela vai ser muito evasiva aí para a saúde da pessoa. Hoje, com a nutrição funcional, com a nutrologia, a gente consegue resultados maravilhosos para emagrecimento sem nenhum procedimento cirúrgico e dando qualidade de vida para as pessoas. Que é Isso é o mais importante. Mais importante de então, tudo, busquem né? tratamentos verdadeiros. Existe sim, não é porque você tem uma quantidade de peso muito grande, que está sem expectativa de emagrecer. Não, pense melhor que existem hoje em dia, com a nutrição funcional, com a nutrologia, tratamentos verdadeiros que realmente fazem você emagrecer. Doutora, podemos passar para as perguntas dos nossos telespectadores? Podemos, com o maior prazer. Vamos lá então, doutora. Vamos lá, Juliana. Primeira pergunta aqui. Beber água ajuda a emagrecer, doutora? Realmente, beber água é uma estratégia excelente, não só para emagrecer, mas para qualidade de vida. Exatamente. A gente tem que pensar que a sede e a fome são dois centros aí que se confundem. Então, sempre tome água regularmente, que você vai sentir muito menos fome durante o dia. Não espere sentir sede, Não espere né? sentir sede. Também não deixe para tomar tudo à noite, não. Tem que ser durante o dia, várias vezes ao dia, tá joia? Correto. E evitar o jantar ou fazer jejum ajuda a emagrecer? Como eu já disse, o jejum intermitente, ele pode ser bem-vindo para o emagrecimento, desde com orientação nutricional adequada. Sempre com orientação, né? Sempre, doutora? senão você vai perder tempo, né? E comer à noite, eu acho importante a gente evitar alimentos muito pesados depois das 18 horas, que pode atrapalhar o nosso sono, né? A digestão fica mais lenta. Então é bom a gente saber quais alimentos comer à noite. Exatamente. E para emagrecer, é preciso comer várias vezes ao dia, doutora Marcela? Volta naquela pergunta que o doutor A cada Luciano 3 me fez, horas, a né? cada 3 horas. Não tem necessidade de comer várias vezes ao dia, depende de cada um mesmo. Não é regra isso, tá bom? Tá. Como você disse no bloco anterior, doutora, sobre as dietas da moda, né, Exatamente. doutor? Como a dieta da sopa e da proteína, elas são mesmo eficientes para a perca de peso? Realmente, gente, não existe uma dieta da proteína ou dieta da sopa. Existem nutrientes que tem nestes alimentos que podem fazer bem ou mal para você. Então, desde que bem orientados, a gente pode organizar várias estratégias para cada um. Mas não sigam um padrão, entendeu? Porque não existe um padrão de dieta, existe uma individualidade, certo? Certíssimo. As proteínas são importantes, as sopas podem ser bem-vindas, mas não vivam só disso, porque não existe emagrecimento saudável assim, Milagre né? não existe, né? Não tem como. Bom, doutor Luciano, por hoje foram essas perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês no programa Saúde em Dia e que continuem enviando suas dúvidas e sugestões de perguntas e até mesmo algum tema para ser abordado no programa, através do e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br ou através do WhatsApp do doutor no telefone 35 991 42 24 21. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e no Instagram, que tem muita coisa legal lá para vocês. E até a próxima semana. Se Deus quiser, Se Deus né, quiser, Juliana? doutor. Doutora, antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu gostaria muito de agradecer a todos que estão assistindo e também dizer algumas palavras aí para vocês. Busquem sempre o equilíbrio, né? O equilíbrio e a saúde é o mais importante. Não se desesperem. Busquem o equilíbrio e tratamentos verdadeiros para vocês, que você vai conseguir emagrecer e ter saúde com certeza. Com certeza, né, doutora? Doutora, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.